Estamos gravando hoje o segundo episódio do podcast A Rota do Acolhimento. Hoje estamos recebendo então a equipe multidisciplinar que trabalha numa instituição de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, e a gente vai tratar sobre a importância desse trabalho em equipe neste trabalho. Eu sou Mariana Stadsner, sou psicanalista e produtora cultural. Eu sou branca, tenho os cabelos com luzes, estou usando um blazer marrom, uma camisa preta e estou aqui sentada numa mesa com colegas em volta. Sou Gustavo Hubert, jornalista, produtor audiovisual e cultural, tenho a pele branca, estou usando uma boina verde, uso óculos e visto hoje uma camisa social azul. Estamos aqui neste espaço, uma sala de reuniões, uma TV ao fundo com a logomarca do nosso projeto A Rota do Acolhimento e uma mesa envidraçada preta, com nossos colegas ao lado, sentados, com microfones aqui sobre a mesa, uma sala com a cor branca, na pintura da parede. Perfeito. Este projeto ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo e tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Estância Velha através da Diretoria de Cultura. Em 3 episódios, Gustavo, a gente vai abordar temas muito importantes relacionados ao acolhimento institucional. A gente tem o objetivo, de conscientizar a sociedade sobre a importância deste serviço, por que ele existe, como ele se constitui, e também sobre a importância de cada um de nós sermos defensores de crianças e adolescentes, de como que a gente se coloca neste espaço e o que a gente pode fazer para ajudar com que essas crianças tenham seus direitos garantidos. Exatamente, trazer informação, conscientização, quebrar alguns mitos, alguns tabus, Exatamente. Reflexões pertinentes de um tema muito desconhecido por muitos, mas que é dever de todos fazer a sua parte. Exato. E hoje nós estamos aqui, então, recebendo os nossos convidados do Lar Colmeia. O Lar Colmeia, que é uma instituição de 30 anos, de trabalho em prol da sociedade. Ele fica localizado na cidade de Campo Bom e também no município de Novo Hamburgo. E hoje ele acolhe, então, as nossas crianças de Estância Velha, crianças e adolescentes de Estância Velha que precisam, deste local protegido. Então, eles são alocados no Lar Colmeia. Para a nossa conversa de hoje, Gustavo, então, estamos recebendo aqui 2 convidados. Eu apresento, então, a Ivelise Menezes, a Ive, que está aqui do meu lado esquerdo. Ela é graduada em Serviço Social desde 2002. Ela atuou por 10 anos como assistente social na instituição Lar Colmeia, no atendimento direto de crianças e adolescentes e jovens residentes das casas lares e da república da instituição. Ela possui especialização em terapia familiar e também atuou como perita judicial e desde 2016 é facilitadora de círculos restaurativos. É coordenadora técnica de 2 casas lares do Lar Colmeia no município de Novo Hamburgo. Tem 18 anos de vasta experiência no acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E então, aqui à minha direita, apresento o nosso segundo convidado, o Romildo Coglione, complementando então essa equipe multiprofissional. Agora temos também um psicólogo aqui hoje na nossa mesa. Romildo Coglione é graduado em Psicologia desde 2016, atuou na Rede de Atenção Psicossocial de Novo Hamburgo, atuando em CAPS 2 e CAPS I, na EMEL São Jacó como apoiador e inclusão, apoiador à inclusão, e também no programa Infância Melhor, como visitador, ajudando centenas de famílias. E como psicólogo atua há 5 anos na instituição Lar Colmeia, já referenciada aqui pela minha colega Mariana, tão conhecida aqui na nossa região, no atendimento direto a crianças e adolescentes, residentes então no formato de casas lares e república da instituição. Possui especialização em terapia cognitivo-comportamental e em psicologia clínica e também é facilitador de círculos restaurativos. Perfeito. Então vamos iniciar. E aí eu convido então o psicólogo Romildo, a falar um pouquinho, se apresentar e também explicar aqui para quem nos ouve, para quem nos assiste,
sobre a sua escolha da graduação em psicologia, né? E se quando tu estava ali no processo, né? O que te trouxe então a trabalhar, a focar, né? A tua prática no atendimento e na proteção de crianças e adolescentes. E o que te fez ficar? Porque tu já está há 5 anos nesse trabalho, então por que tu continua trabalhando na proteção de crianças e adolescentes? Bem, pergunta complexa, mas me autodescrevi, eu sou branco, né, por volta de 1,70 m, cabelo raspado, barba baixa, e respondendo a tua pergunta, fiz estágios, né, durante a graduação em locais que atendiam adultos, atendiam crianças, né, e sempre me chamou muita atenção assim, o quanto que a gente pode mudar, né, a vida das crianças, né, com a própria psicologia, né, com as crenças, né, aquilo que elas pensam, as suas emoções. E ao longo dos estágios passei por Capizi, pelo Primeira Infância Melhor, né, até mandar um abraço a Eneb São Jacó, né, tão queridos, né, me acolheram tão bem, e fui me apaixonando assim pelo atendimento das crianças, né, que é muito, muito diferente do atendimento com adultos. Então, hoje estar no Lar Colmeia é muito bom, né, eu acho que eu consigo servir a um propósito maior, ajudando essas crianças, e me sinto realizado, né. Também tive uma infância muito pobre, então quando eu ajudo uma criança a daqui a pouco romper com uma violência, né, um abuso, uma própria negligência ali da sua família, né, instruir as famílias muitas vezes, porque essas famílias também são vítimas, muitas vezes elas acabam passando de geração por geração, né, quase que como uma maldição, né, o Estado não consegue atingi-las e isso vai verberando, perpetuando do avô para os pais e até mesmo as crianças. Muito interessante, a gente vai falar de questões estruturais da sociedade hoje aqui, né? Uma questão profunda e complexa, é um desafio tentar fazer isso em 1 hora, né? Mas vamos tentar aprofundar isso na sequência. A gente quer conhecer um pouquinho também da tua história, Ivelise, né? Quando você escolheu a graduação em serviço social, já vislumbrava percorrer esse caminho? O que te fez chegar à proteção das crianças e adolescentes e como que está sendo esse processo nos últimos anos? Então, eu sou a Ivelise, né? Sou chamada mais de Ive, gosto muito desse apelido, né? Me identifico como Ive. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, estou vestindo um vestido bordô, né? Um batom da mesma cor. E estou muito feliz pelo convite, por poder estar aqui hoje conversando com vocês e falando um pouquinho da minha experiência, né? Por onde já passei, enfim, aquilo que estou fazendo. E, bom, a escolha de serviço social, na verdade, eu sempre pensava, né, lá ainda adolescente, quando estava escolhendo a formação, em fazer algo em bem, né, para outras pessoas. Sempre me identifiquei muito com pessoas, então eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio de pessoas, né. Então a minha identificação era poder fazer algo por pessoas, né, eu queria trabalhar com pessoas. Em relação ao atendimento à criança e adolescente, isso veio bem depois, né? No serviço social a gente tem um leque assim, de oportunidades, de áreas, né, que pode ser de atuação, mas a criança e o adolescente, eu, quando estava mais ou menos na metade do meu curso, ainda não estava fazendo nem estágio, eu conheci a Jerry, que foi a fundadora, né, da instituição Lar Colmeia. E ouvindo ela falar um pouco do trabalho, apresentando assim o trabalho, as casas-lares, né, o atendimento, essa questão de ter pais sociais, me identifiquei muito e fiquei sempre com um desejo, né, de poder fazer parte desse trabalho. E tempos depois, né, anos depois, então eu fui convidada, participei de uma entrevista, né, enfim, estou desde 2006 trabalhando na instituição Lar Colmeia, né, e foi a partir então dessa conversa, antes mesmo da formação. Então hoje, trabalhando com criança e adolescente, me satisfaz muito, né, é algo que me alegra, porque por mais difícil que seja, né, o momento do acolhimento, quando a criança chega,
na instituição, né, que ela vem machucada, né, vem sofrida, né, seus direitos violados, mas aos poucos, né, a criança, eu acho que é isso, né, Romildo, que tu diz assim que é interessante a gente trabalhar com a criança, porque a criança, ela tem uma forma, assim, de lidar, né, com o sofrimento que o adulto não tem. Né? Ela consegue, assim, sair daquele lugar, ela consegue perceber outras coisas, né, não ficar só no problema como o adulto muitas vezes fica. Então, acho que isso que me encanta, assim, né, essa esperança, né, essa forma de ter resiliência que a criança tem, né. Então, acho que é isso. E é bem interessante isso que a Ivy fala, Gustavo, porque as pessoas desconhecem o trabalho do acolhimento e, na verdade, como muito antigamente as pessoas, quando a gente fala assim, elas falam, as crianças estão indo por orfanato. E não é, né? E as pessoas têm, na verdade, uma visão muito negativa do orfanato, como se fosse um lugar que a criança fica jogada e aí isso está dado e nada mais vai acontecer para essa criança, para esse adolescente. E quando, na verdade, a gente precisa ir quebrando esses mitos, quebrando essa visão negativa que existe sobre acolhimento, porque o acolhimento ele é uma oportunidade que é dada tanto para a criança e para esse adolescente que vivenciou muitas coisas pesadas, muitas vezes, mas também é uma oportunidade para que essa família ela reveja, né, a forma como ela está educando e lidando com essa criança, com esse adolescente, porque daí tem toda uma rede que se envolve e que trabalha para que essa criança e esse adolescente eles tenham seus direitos garantidos. Então a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho para quem nos escuta, né, quais são os modelos que existem hoje de acolhimento, né, como que ele se dá, como que se organiza, qual que é o diferencial, da onde vocês trabalham, porque existem outros modelos, né, então vocês trabalham no modelo específico que é o da Casa Lar. Então, que vocês pudessem explicar para as pessoas um pouquinho como que é essa organização institucional, né, para as pessoas entenderem que, cara, é um lugar que dá muito certo. Pode ser, né? Então, baseado, né, vou começar assim mais teórico então, Constituição de 88, aí logo após criado o ECA, o marco regulatório, e aí esse marco regulatório vem nos instrumentalizar de uma forma melhor, né? Então sempre existiu os orfanatos, né? Tem dados históricos, né? E até pode me ajudar, mas de 300, 400 anos, né? Muito voltado às igrejas, sempre com esse papel de acolher ali aquele órfão, né? Antigamente tinha muitos órfãos, hoje a gente fala, né, no acolhimento institucional que são órfãos de pais vivos, né? Porque eles têm os pais, mas às vezes aquele pai não é presente, aquele pai tem alguma questão de drogadição, de saúde mental, então acaba tendo ali na certidão, mas na vida real não tem, né? Muitas vezes, principalmente a figura do pai, né? É criado sempre pela mãe, por uma avó, por uma tia, e pensando aí no abrigo, né? Então o orfanato ele evolui para abrigo, né? E evolui só no modo histórico, que eu quero dizer, né? Todos foram e são muito importantes, né, para a sociedade, todos esses modelos de acolhimento. Temos o abrigo institucional, que a norma técnica, né, vai trazer aqui em torno de 20, 25 crianças, e aí eles vão estar todos juntos. Com a equipe técnica, né? Mas com educadores que vão estar fazendo escala, né, de horário, né? Então, quando a Mari pergunta assim do diferencial, né, do porquê da Casa Lar, né? A Casa Lar, né, é um modelo assim que a gente acredita, né, que dá certo, porque ela tem essa coisa mais da individualidade, né, do respeito à criança, um grupo menor, embora sejam até 10, né? Hoje nós temos sim educadores noturnos, educadores diurnos, né, o auxiliar da mãe social, mas a referência da criança é, né, o casal de pais sociais, a mãe social. Então é esse modelo, né, que a gente trabalha e que acredita assim, né, dessa referência, da importância da referência, né, tanto feminina como masculina dentro da Casa Lar.
E o diferencial é que, normalmente, né, os pais sociais, eles ficam por bastante tempo. Né? Nós não temos, assim, pelo menos na nossa instituição, casais que saiam tão rápido. Né? Normalmente a criança entrou e ela vai ficar algum tempo ali, 2 anos, 3 anos, e normalmente é com aquele mesmo casal. Né? Então acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a criança começa a ter referência, né, daquele pai, daquela mãe, começa a ter um modelo familiar, né, mais estruturado, organizado, né, dentro daquilo que ela realmente precisa, né? E até isso é muito bonito no Lar Colmeia, porque a gente vê, né, eu estou há 5 anos, mas tem pais que estão há muitos anos, então de ver os netos, os filhos desses acolhidos retornando ao lar para dar um abraço no Dia dos Pais, no Dia das Mães, então isso é muito interessante, né, porque eles têm a referência de família com aqueles pais sociais, né, então eu acho que isso é um grande diferencial, assim, do abrigo para a casa-lar. Prova de que é transformador, né? Mas a gente gostaria também de entender, no episódio anterior a gente conversou e entendeu como que são os passos, desde uma denúncia até a chegada na instituição. Mas é esse início, como que funciona a criação desse vínculo, que desafios são enfrentados inicialmente até que essa história seja realmente da criação de uma referência. Como que é a chegada de uma criança à instituição e o planejamento que vocês fazem dos próximos passos? Assim, a criança chega, né, como eu falei no início, muitas vezes machucada, né, sofrida, ela não gostaria de estar naquele espaço, né? Acho que ninguém quer ter esse afastamento da sua família biológica, né, por mais complicado, difícil, né, às vezes violento, que é aquele espaço, mas é minha mãe, é meu pai, né, então eu quero estar ali com eles. Oi, Ivi, deixa eu só fazer, desculpa, fazer até um parênteses, quando tu falou agora, ela chega violentada, né, a gente não está falando só de violência física, né, a gente está falando muitas vezes, gente, violência psicológica, de um abuso psicológico intenso que essa criança vem sofrendo e que, bom, culmina no acolhimento dela, Sim. né? Sim. Então, ela chega, né, dessa forma e aí a equipe, né, a equipe que trabalha diretamente com a criança, mais a mãe social, então vai fazer esse primeiro cuidado, né? Então a gente normalmente encaminha para o pediatra, encaminha para o atendimento psicológico, né, para verificar assim, como ela está, né, quando possível, logo se inicia já as visitas com a família, né, para que não seja assim um rompimento tão drástico, né? Se tem possibilidade de manter esse vínculo, então de fortalecer esse vínculo, né? De não deixar a criança se sentindo abandonada, né, dentro da instituição. Mas a gente faz um acolhimento assim muito humanitário, né? Muito humanizado, assim, né? Nos colocando muito à disposição, que ela pode ter acesso à equipe em qualquer momento, né? Falar dos seus anseios, das suas dúvidas, dos seus medos, né? Que ela tem direito a saber toda a história, né, como anda o processo dela, né, toda criança tem um processo judicial, então assim, como está esse processo, né, eu vou poder retornar para minha família, não vou, né, o que está acontecendo com os meus pais, as crianças, eles têm muito essa coisa de que, bom, eu tô aqui porque os meus pais, eles estavam, né, eram usuários, então assim, minha mãe está fazendo tratamento, ela está indo buscar ajuda no CAPS-AD, né, ela está indo no CREAS, e isso a gente sabe o quanto que realmente é necessário, né? E vai realmente também dar a mudança, né? Ou o retorno da criança para sua família, ou não, né? Então, isso está muito vinculado realmente, né? A mudança, né? E o retorno da criança para casa depende disso. Então, é importante realmente a família, né? Trabalho em rede, né? Eu acho que em rede ela está realmente utilizando, né? Participando, indo, enfim, né? Eu acho que é uma informação importante que vocês também podem explicar mais para eles, né? Quando uma criança ela vai para o acolhimento, mas ela vai para a proteção imediata ali da situação que ela vive, mas já é pensado, ela entra já se pensando o desacolhimento, né? Exato. O retorno dela para a família de origem ou para a família extensa, enfim. E a adoção, que a gente vai falar até mais um pouquinho no final, né? Ela seria a última possibilidade. Sim. Diante de tudo aquilo que vocês vão trabalhando. E até uma coisa que tu falou, Ivi, que eu acho que é importante vocês também destacarem para quem nos ouve, para que elas possam entender, é que tu falou da questão da visita da família, né? Isso tudo, uma instituição de acolhimento, ela tem relação direta com o judiciário o tempo todo, sim, né? Correto. Então, acho que vocês também podem explicar como que isso funciona, como que é essa relação com o judiciário
e o que cabe a vocês, na verdade, como instituição, e o que cabe a eles, né? Vocês puderem falar um pouquinho sobre isso para o pessoal entender. Eu até queria fazer um pequeno parênteses, né, que a gente acabei falando sobre o abrigo, sobre a casa lá, mas não falei sobre uma modalidade nova, que é a família acolhedora, né? E a família acolhedora, o que vai mudar da casa lar, né? Na casa lar, para deixar claro, assim, daqui a pouco a gente que está todo dia ali, né, é comum, mas para quem está nos escutando, está nos vendo, né, não entende muito. Então essa casa, ela é uma casa normal, no bairro, né, ela não tem identificação, não vai ter placas, nada, vai ser uma casa, normalmente é uma casa um pouquinho maior para caber 10 crianças, né, às vezes os próprios pais sociais têm filhos, moram junto, né, no Lar Colmeia é muito comum morarem junto, e aí a família acolhedora, a diferença seria que a criança, em vez de ser mandada lá para casa lar, ela vai para a família, para um casal, né? Ou pode ser uma mãe solo, um pai solo, né? Que vai estar acolhendo essa criança até, justamente como a Mariana ia dizendo, né? Se resolver o processo, né? Toda vez que uma criança é acolhida, se abre um processo. E aí, o que é esse processo, né? Onde está ali a medida de proteção dela, para que seja pensado na rede, né? Porque o acolhimento institucional, né? Ele fugiu agora a palavra, mas o que eu quero dizer, a vinda dela para a instituição, ela é uma das últimas medidas. Exato. Antes se teve todo um trabalho, né, com a rede, o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, né, posto de saúde, o UBS, todos, a própria escola, né, é um parceiro muito importante nosso, que às vezes acaba ajudando muito essas famílias, e aí, claro, se tenta trabalhar, né, se tenta conversar com a família para que aquela falta, né, aquilo que está errado, digamos assim, seja corrigido para que essa criança não seja acolhida. E aí, se aquilo persiste, né, se tenta, se conversa, se trabalha em rede, não foi atingido esse objetivo, né, não foi sanado aquela violência ou aquele... muitas vezes as crianças são acolhidas, né, porque não fizeram pré-natal, né, estão com vacinas atrasadas, não foram matriculadas na escola, e aí são várias negligências pequenas, mas que vão se juntando e vão atrapalhar a infância. Eu acho que tem um ponto importante nisso que vocês trazem, diversas causas, né? Não querendo entrar exatamente em esmiuçá-las, mas qual é o papel dessa equipe multiprofissional de ter uma assistente social, de ter um psicólogo e outros profissionais que nos põem na instituição para atender essas lacunas? Porque o que vocês vêm trazendo que é um olhar integral para essa criança, né? Então são vários aspectos que são olhados e cuidados, né? O próprio ECA, né, nos fala que a gente precisa cuidar de forma integral, né? Então essa proteção tem que ser desde a educação, da saúde, do lazer, da espiritualidade, cultura, né? Então a criança ela tem que ser vista no todo, né? Então assim, como o Mildo traz, né, muitas vezes a criança vem, ela estava com uma defasagem escolar absurda, né? Perdendo o ano porque não comparecia, né? E não comparecia muitas vezes porque estava com fome, né? Porque não tinha uma roupa para ir para a escola. Então a gente às vezes fala, né, o acolhimento, né, ele não pode ser feito por causa da pobreza, né? Mas a gente sabe que a pobreza leva a outras negligências, né, a outras faltas. E aí isso sim acaba, né, levando lá o acolhimento, né? Então assim, o assistente social é de suma importância na instituição, ele vai olhar para essa criança, vai ver aquilo que realmente estava faltando, né? E vai começar a organizar. Muitas vezes as crianças vêm sem nenhum documento, sem uma certidão de nascimento, né? Não passa por uma consulta médica. Aí o psicólogo vai estar vendo ali, bom, ela está precisando de um atendimento, né? Vem abalada emocionalmente, ela precisa entender que lugar ela está indo, por que ela está aqui, né? Então um atendimento psicológico. Nós temos crianças que vêm assim com a boca cheia de cárie, né? E aí precisam de um atendimento odontológico, assim, e ficam às vezes um ano, né, arrumando os dentinhos, né? Então é bem complicado, assim, elas vêm com muitas faltas, né, com muitas negligências, e aí o papel do técnico naquele momento
é dar esses encaminhamentos, né? Fazer com que seja sanada aquela situação e que ele comece, então, a realmente desfrutar daquilo que é de seu direito. Né? O papel também do assistente social em relação às famílias, né? É bem importante, junto com o psicólogo, então, faz visita, vê como é que está lá na família, né? Se está sendo modificado aquela situação. As famílias muitas vezes acham que é uma questão assim de é só arrumar minha casa, né? Vou arrumar, vou fazer um quarto, vou colocar uma cama e meu filho pode voltar, e a gente sabe que é algo muito mais complexo, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é uma questão física de espaço, né? Mas tem que sanar a violência, né? Tem que o pai ou a mãe deixar de ser usuário, né? Tem coisas mais profundas, assim, né? Que precisam ser mexidas, né? Então, não sei se respondi, Gustavo, você... Sim. E aí, então, diante disso que tu fala, né? Porque às vezes as questões familiares são, às vezes, muito mais complexas, né, de se resolver do que a própria questão ali da criança. E aí, por isso que existe esse tempo da permanência da criança dentro da instituição, né? Que hoje é até 18 meses, né? É preconizado 18 meses, mas geralmente vai mais. Ultrapassa. Tá. Geralmente sim. Às vezes a própria acho que- família, né, tem um movimento da família que às vezes perpassa esse período. Né? Sim. Acho que é importante também ali quando o Gustavo pergunta a questão mais judicial, né? As tratativas, os trâmites, né, legais, assim, que a importância também da equipe técnica é justamente assim fomentar o processo, né? Então, assim, é enviado relatórios, né, trimestrais, é feito logo que a criança, isso é um dado novo, né, que é bem importante, assim, logo que a criança é acolhida, é feita uma audiência, né, audiência preliminar, né, então, assim, onde é chamado a família, né, então os pais, eles são, assim, notificados, né, é dito o que vai acontecer, né, o que a doutora coloca, então, né, o juiz coloca, o que essa família precisa fazer a partir dali, quais os seus direitos, quais os seus deveres, né? Então isso realmente assim é uma coisa nova, né? E que a gente vê assim que ajuda bastante, né? Porque às vezes a família está tão assim desorientada naquele momento que ela não sabe por onde começar. Ela não sabe que ela pode fazer a visita, né? Ela não sabe que ela tem direito a participar de um CREAS, né? Que ela pode ser assistida, né? Pela rede de proteção também da família, né? E é muito legal isso que a Ivy fala, né? Porque o próprio peso da juíza, né? Ser uma juíza, estando falando com aquela família, às vezes opera muitas mudanças, né? As famílias, muitas vezes, tudo o conselheiro já falou, a diretora da escola já falou, tudo aquilo, mas aí a figura da juíza, né? A própria instância ali do fórum acaba dando uma seriedade e os pais buscando com mais afinco, né? Então eu acho super importante essa audiência preliminar que acontece e até para nós também conhecermos a família e nos pensando ali, não falamos, né, mas tem o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento. Então isso é um documento também que a gente alimenta no processo ali no sistema e aí que vai falar um pouquinho do que a gente pensa, né, como a criança chegou, como ela está, o que a gente pensa, exato, um planejamento para o futuro, né, quais ações que vamos ter, né, se tivemos contato com a família, se tivemos contato com a rede, né, o que a gente encaminhou à família e a gente também, tanto o psicólogo como o assistente social, ele é de suma importância porque às vezes o acolhimento se deu pela saúde, então a educação não tem informações e a gente vai fomentar a educação, vai fomentar outros serviços de alta complexidade para estar ajudando essa família, porque eu sempre falo para as famílias todas assim, até eu acho que os colegas devem me achar repetitivo, mas eu gosto da repetição porque ela faz com que a pessoa entenda. Eu sempre falo assim, ninguém quer tirar o seu filho, né? Nós não estamos aqui para ficar com o seu filho, né, contra vocês. A gente quer lhe ajudar para que ele volte, né? E assim, a criança se sente acolhida, se sente pertencente àquele lugar ou é um processo mais complexo, visto que ela saiu da sua cidade, né? Ela saiu do seu município de origem, daquilo que é a sua raiz, para estar em outro lugar. Como que vocês enxergam isso? Na verdade, né, a legislação diz que cada criança deveria ficar no seu município, né?
mas a gente sabe que para isso precisa de políticas públicas, né? Precisa haver a casa-lar, o abrigo, né, dentro dos seus municípios. E tem cidades que têm poucas crianças que precisam, né, e que bom, né, que são poucas crianças que precisam do acolhimento. Então, nesses casos, né, quando o município não tem, então elas são encaminhadas para outro município. Né? No caso nosso, a Coméia em Campo Bom. Novo Hamburgo só recebe crianças de Novo Hamburgo. Né? Então, assim, o que a gente percebe? A criança, né, eu acho assim incrível, né? Porque a criança, ela tem essa coisa muito de poder... Ela consegue, assim, fazer amizades, né? Ela consegue ter um convívio muito gostoso, assim, com outras crianças, né? Ela se adapta, né? Ela é uma pessoa mais adaptável, né? Então, assim, eu não vejo como negativo, sabe, Mari? Eu acho que é bem interessante, assim, porque as crianças, elas realmente, elas vêm ali para a instituição da Coméia, mas elas vão no cinema, elas vão numa pizzaria, elas vão brincar na praça, né, do município, elas saem passear em outras cidades vizinhas. Então, assim, claro que não é a mesma coisa de tu estar na mesma escola, né, que tu estava lá com a tua família, frequentando a mesma escola, né, no bairro que tu mora. Isso não tem como, né, a gente manter. Mas, por outro lado, eu acho que elas ganham também, né, com essa diversidade, digamos assim, de cultura, né. A gente tem alguns que vêm até do interior, né, então, assim, essa troca, né, eu acho que é um ganho para a criança. E o que eu vejo muitas vezes também tem crianças que às vezes não têm irmãos, né, são filhos únicos, então a casa-lar propicia, né, a gente sempre trabalha com eles, né, conversa, tenta educá-los para que todos os acolhidos se tratem como irmãos, né, então muitos ficam vivendo esse novo momento, né, de ter vários irmãos, né, de ter um pai, de ter uma mãe, né, de ter essa rotina familiar, de sentar na mesa, coisas básicas, né, sentar na mesa, todo mundo junto, fazer uma refeição. Então eu acho que isso também vai dando bordas para essa criança, né, ela vai pegando coisas, né, e vivenciando coisas que ela não tinha muitas vezes, né, às vezes um passeio de trem, tem crianças que às vezes chegam para nós que nunca andaram de trem, né, nunca foram no McDonald's, nunca, muitas coisas nunca, né, e o lar, graças a Deus, né, tem sido muito abençoado, consegue estar proporcionando para essas crianças experiências ímpares, né, de um passeio, de um circo, né? Então a gente ano passado levou as crianças para Gramado, então foi muito legal, assim, as crianças curtiam ali um parque temático, né, de chocolate. Então é muito legal, né? E a gente também só consegue isso porque a gente tem muitos parceiros, né? Busca muitos parceiros, até você voluntário, né? Você empresa parceira aí que quer nos ajudar. Nós temos hoje, estamos com 100 crianças, 100 e poucas crianças, né? Então que às vezes tem esse desejo assim de conhecer, né, de experimentar, e que também acaba ajudando também, porque vai ressignificando muitas coisas que elas viveram. Eu ia mesmo perguntar o que essas vivências, na visão de profissionais de vocês, vão levar para a vida dessa criança. Ela está ali para um período temporário, para uma proteção, para um afastamento de uma violência, mas ela leva dali uma bagagem, né? Seja para onde ela for, retorno à família biológica, extensa, ou adoção, né? Como que vocês avaliam esses impactos positivos? O que transforma numa criança essas vivências? Por que é tão importante ter tudo isso que você vem citando, né? Não ser só um espaço onde muitos poderiam pensar, como a Mari disse, né? Os antigos espaços onde as crianças lá ficavam. Não, elas estão para um cuidado integral e para vivências transformadoras. A gente sempre, Gustavo, procura falar assim que, bom, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente segue aquele padrão, né, que a gente aprendeu, que a gente vivenciou na família, ou a gente faz diferente, né? Então, assim, não assim desqualificando essa família, né, de maneira nenhuma, mas assim, a gente sempre tenta colocar para a criança, principalmente para o adolescente, né, que já tem um entendimento maior, assim, que ele consiga olhar de forma crítica, né, tudo aquilo que ele passou, né, que sirva como uma experiência, assim, que ele consiga fazer do limão uma limonada, né. Teve sim rupturas, teve perdas, teve sofrimento, né,
mas por outro lado teve ganhos, né? Então assim, que ele consiga avaliar isso e na sua família, né? Que ele vai construir, a gente sempre fala, né? Você vai ter um dia a tua família, né? O que tu pode levar de bom, o que tu aprendeu, quais os princípios, quais os valores, aqui, né? Afinal de contas, assim, o que tu aprendeu com tudo isso, né? E trazer para a tua família. Então, assim, a gente tem vários exemplos, né, Romildo? Vários exemplos positivos, assim, né? De jovens que saíram. Muitas vezes eles saem ali com os 18, 19 anos, alguns vão para a República, então saem com um pouquinho mais de idade, 21, 22, né? Os que saem já da República, a gente vê que já saem um pouco mais preparados, né? Então a gente tem casos assim de já saiu com a faculdade quase que completa, né? Terminando já a faculdade, conseguindo adquirir um imóvel, né? Já tivemos casos de sair casado da instituição, né? Então assim, tem alguns exemplos assim. Tem outros, né, que infelizmente a gente não tem 100%, né, de que tudo corre tão perfeitinho, né? Porque a vida não é assim, né? E as nossas escolhas é o que faz a diferença. Então, temos casos, sim, de adolescentes, né, que perderam a vida, né, de que ficaram muito tempo, como a gente diz, batendo cabeça, né, até, assim, amadurecer, né, criar uma maturidade e aí, sim, fazer essa diferença, né. Então, é bacana quando a gente vê eles retornando na instituição, né, esses mesmos que bateram cabeça, e poder dizer, olha, eu aprendi, agora eu aprendi, eu estou casado, né, eu tenho minha família, eu estou trabalhando de forma honesta, né, estou conseguindo adquirir minhas coisas, comprei uma motinho, então a gente se alegra, né, com esses exemplos assim. Né. Perfeito, e aí eu fico pensando que lá no início, quando a gente começou, né, a nossa conversa, que eu falei um pouquinho sobre como às vezes as pessoas têm total desconhecimento e elas acham que é um lugar muito ruim, que é um lugar que a criança vai como se fosse um lugar punitivo, né, de que essa criança ela está sendo punida por estar indo por um acolhimento, quando na verdade, talvez até como o Romildo falou, e aí que agora reforçou aqui, é um lugar onde ela vai ter tantas oportunidades que ela não consegue ter, né, não conseguia até o momento ter com a sua família de origem, e é isso, né, tentar ressignificar a história, ressignificar aquilo que ela viveu e poder criar experiências mais positivas ali pra frente, né, porque também ficou muito claro aqui pra gente, Gustavo, o Romildo ali no início, quando ele falou, né, da questão do abrigo e da casa lar, dessa diferenciação, pelo que eu pude entender, eu acho que vocês também podem reforçar isso para quem nos escuta e nos assiste, o abrigo me parece um lugar mais técnico, onde essas crianças, né, sei lá, 20, 25 crianças ficam juntas, existe uma equipe técnica, aí um educador social, e me parece uma coisa assim, um trabalho mais técnico, quando na casa lá, por tudo aquilo que vocês trazem de detalhe, me parece um lugar do afeto, do carinho, da real proteção, de se olhar aquela criança como um sujeito, né, um sujeito de direitos, e que sendo criança, a criança ela precisa de amor, né, ela precisa de limite de amor. E aí eu entendo, né, diante de tudo aquilo que vocês trazem, que a casa lar, ela cumpre esse papel, ela cumpre esse propósito, porque além de oferecer aquilo que é de direito constitucional da criança, ela oferece coisas que são do sentimento do humano, né, da alma humana. Então, e com certeza é isso que vai fazer com que essa criança, esse adolescente, ela consiga talvez ressignificar coisas muito graves que ela viveu, porque ela está ali e ela consegue entender que, bom, se até agora o meu pai e a minha mãe, eles não conseguiram me olhar com amor, existem pessoas que podem, né? Então ela consegue transcender aquilo e mudar a sua história. Eu acho que lá no início, quando eu comecei, a gente falava, né, e eu falava sobre isso também, que a gente tinha que tomar cuidado com a questão do vínculo, né? É profissional, cuidado com o apego, né? Essa criança não é nossa, ela vai sair. E hoje eu vejo assim, né, e percebo isso assim como algo que a gente cresceu, que a gente amadureceu e foi entendendo assim ao longo dos anos, né? Que na verdade a gente precisa sim ter afeto, que a gente precisa abraçar, que a gente precisa dar colo, que a gente precisa dar beijinho, que isso é importante para a criança, né? Faz parte, né, desse cuidado, não adianta ser só um cuidado assim, garantir que está indo para a escola, que tem a roupa, que tem um alimento, né? Mas precisa do afeto sim, né? E aí sim o adulto, né, a gente trabalha muito com a questão da mãe social, né, de ela entender que sim, é uma profissão, mas eu vou ter que entender que eu vou cuidar, e a gente sempre fala isso, quando chega uma criança, a gente não sabe se a gente vai cuidar
por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano, por 5, por 10. Então, independente, né, do tempo que a criança vai ficar ali, a gente vai cuidar com amor, né? A gente vai dar o nosso melhor para ela, né? E a gente não vai desistir, né? E todos os dias a gente fala isso, a gente não desiste, né? Às vezes tem dias muito difíceis, né? Tem situações assim que vem que a gente fica, meu Deus, e agora, né? O que a gente faz? Mas a gente não desiste, né? Então a mãe social, né, que é a cuidadora direta ali 24 horas com a criança, ela é muito instruída nesse sentido, né? Muito orientada assim. Tu vai dar o teu melhor, independente de quanto tempo a criança vai ficar. E depois, bom, se precisar, a gente vai fazer terapia, né, Romildo? A gente vai tratar depois, né, esse desapego. Outra questão que eu queria trazer, né, não que tenha um modelo que seja melhor que o outro. Isso, acho que isso é importante também. Mas desqualificar o abrigo. Exato, né? O abrigo, ele é muito bacana, muito potente também, né? Hoje, por que foi pensado a Casa Lar, né? Tem alguns estudos que trazem o abrigo, até para o pessoal que está em casa entender, assim, o abrigo ele vai ter um modelo mais de instituição. E como que é essa instituição? Vou dar o exemplo, né, claro, dos abrigos que eu conheço, né, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região. Daqui a pouco está assistindo aí, mas o meu abrigo é diferente, não é assim, né? Então vai ter várias camas, né, juntas, então vai normalmente se divide meninos, meninas, e aí vai ser um quarto maior com 10, 12 camas. Então na Casa Lar a criança vai ter o seu quarto, né? A outra questão assim que me chama a atenção, né, e pode ir pensando, né, e ver as diferenças assim, mas eu vejo também a questão da individualidade, né? Na Casa Lar, cada criança vai ter um roupeiro, vai ter o seu tênis, vai ter a sua mochila, o suas aniversário roupas. comemorado individualmente, Exato, né? né? Às vezes no abrigo é o do mês, né? Exato. Tem 3, 4 no mesmo mês, então faz Às um vezes aniversário as próprias roupas, né? A gente vê que em alguns abrigos as crianças, hoje eu estou com essa camisa, amanhã o Gustavo vai estar usando, que é uma rouparia, né, geral. E aí isso não traz, né, vivências ou marcas para essas crianças, a coisa da individualidade. Eu não sei se vocês me entendem, né? Então, nesse sentido, que é essa diferença maior, né? Outra diferença, nós, tanto psicólogo, coordenador, assistente social, não fica na casa, né? A casa é uma casa normal, tu vai chegar lá, daqui a pouco o pai social vai estar cortando grama, né? O pai social vai estar assando pão, a gente tem, às vezes chega na casa, o pai está fazendo pão, está ensinando uma criança a cozinhar, ou está jogando ping-pong, ensinando inglês. Então é uma casa normal como qualquer outra casa, né? E aí essa que eu acho que é a diferença mais pertinente, assim, do abrigo para a Casa Lar, né? E também a questão do tempo, né? Exato. Normalmente na Casa Lar a criança é encaminhada aquela criança que ou ela está em grupo de irmãos, então existem 3, 4 irmãos juntos, né? Então para poder manter juntos no mesmo espaço. E também assim, o processo vai ser mais demorado. Então se entende que para o cuidado com aquela criança, com a sua saúde mental, é melhor a Casa Lar, para justamente ter esse olhar mais individualizado. O abrigo, né, ele é para ser mais rápido, né, então esse retorno. Então acho que isso também é um dado assim, importante, né. Normalmente, né, o juiz ele fica atento a isso, assim, quando vai encaminhar ou para o abrigo ou para a Casa Lar, né, ou até para a família acolhedora, que seria mais rápido ainda. Sim. Então, A família, uma coisa que eu fiquei na dúvida quando o Romildo falou no início, agora tu falou, Ive, sobre a família acolhedora, tá? Não pode existir uma confusão dessa família acolhedora, daqui a pouco dela se vincular a uma criança e querer adotar essa criança, ou isso não pode existir? Não pode. A família acolhedora, ela não adota, pelo menos que eu saiba, não, exato, né? Exato. A criança vem, né, e normalmente ou ela retorna rápido para sua família, ou então ela vai para uma adoção também de forma mais rápida. Até aqui no município de Novo Hamburgo, só para tirar essa dúvida, eu vejo que a juíza acaba focando a família acolhedora para bebês, né? Aquele processo mais rápido, e aí que logo vai ser destituído e vai ser colocado na adoção. Porque também tem outra questão, né, que muitas vezes essa criança,
ela não vai ter, né, a juíza vai entender junto com a rede que ela não pode mais voltar para sua família de origem, né, o pai, a mãe. E aí, muitas vezes não se tem uma família extensa, não tem uma avó, um tio, né, alguém que possa cuidar dessa criança. Então, uma porcentagem hoje pequena, né, Ive, fica no lar muitos anos, né, fica no abrigo muitos anos. E aí, por que fica no abrigo? Porque também, às vezes, essa criança ela é acolhida com uma idade um pouquinho maior. E aí que vai se tornar uma adoção tardia, né? Então, mais difícil. Que a gente até vai entrar nisso, né, Gustavo, sobre adoção e apadrinhamento, né? Eu queria só trazer, resgatar, antes a gente ir para a parte 4 do nosso programa, né, que vai se encerrando, essa questão dos padrões, de quebrar padrões, né? E no sentido de quem está nos assistindo, o dever da sociedade, né? E a que estar atento ou como fazer para melhorarmos enquanto sociedade de forma constante, porque a gente falou antes de pobreza, que muitas vezes traz negligência, mas o fato não é a questão social, financeira em si, mas um contexto cultural que muitas vezes não é percebido por essa família, né? Vocês mesmos trouxeram, às vezes essa família não entende por que essa criança está sendo retirada da sua família, né? Então, o que podemos enquanto sociedade, seja famílias dependente da sua classe social, fazer ou estar atento, ou conhecer mais o ECA, ou qual é o caminho para a gente entender como garantir o direito de crianças onde nós viemos de uma sociedade onde às vezes a gente não percebe essas negligências ou essas faltas ou esses equívocos, né? Ou não tivemos esses direitos garantidos na nossa infância e esses padrões se repetem, né? É uma pergunta um pouco complexa, mas para que a gente traga assim um chamamento, assim, o que você como pessoa, pai, mãe, futuro, o que você pode fazer para olhar para si ou para esses direitos ou para esse contexto? É difícil responder isso profundamente, né? Eu vou falar só uma partezinha assim, que eu sempre percebo, assim, acho que o meu concorda. Não falta afeto nas famílias, não falta amor nas famílias, né, biológicas das crianças que vêm para o acolhimento. Né? Acho que não lembro assim, de nenhum caso que diga assim, aquela mãe não ama, né, ou está sendo negligente, ou expôs a criança a uma situação por falta de amor. Não é isso. Amor tem. Só que a gente sabe que uma criança, né, ela precisa de amor, ela precisa de limite, ela precisa, né, ser garantido seus direitos, né? Então, o que falta é justamente a proteção, né? Só de amor não dá para viver, né? Precisa ter a proteção, precisa ter o cuidado. Então, acho que isso é um dos pontos, assim. E em relação à sociedade, Gustavo, eu penso assim, ó, que a gente precisa ficar atento, né? Porque não são poucos os casos que a gente vê, principalmente de violência, né? De abuso, de violência contra a criança e adolescente, né? As pesquisas são assustadoras, assim, né? Os números, né? Então, ficar atento, sim, né? A escola tem um papel, assim, extremamente importante, né? O professor, ele consegue perceber ali se a criança está sofrendo alguma violência, alguma negligência, né? Então, acho que estar atento, né? Estar atento e saber o caminho, né? Disque 100, disque denúncia, né? É poder falar, conselho tutelar, a pessoa não precisa se identificar, então, assim, né? Não precisa ter medo, ter receio, né? Mas eu acho que a importância é tu poder identificar e poder dar voz a essa criança. Ela precisa, né? Eu penso, Ive, Romildo e Gustavo também, que cabe às famílias, né, aos pais, terem um diálogo aberto com seus filhos no sentido de instruí-los que, bom, olha, quem pode te beijar é o papai, a mamãe, porque a gente escuta muitas histórias, e aí também vocês podem falar se é um mito ou não, né, mas que às vezes muitos abusos ocorrem de pessoas muito próximas dessas famílias, né, e às vezes até dentro da própria família, do núcleo familiar. Então, de que os pais estejam atentos aos seus filhos e que confiem, né, naquilo que as crianças dizem. Porque a gente às vezes também escuta justamente isso, que o pai e a mãe ficam muito ali na dúvida, né, colocam em xeque a fala da criança ou adolescente, e quando na verdade sim, está acontecendo alguma situação que precisa de um olhar mais cuidadoso. Sim, perfeito. Então vamos já caminhando aqui para o encerramento, aqui a nossa parte final, né, sobre desacolhimento e apadrinhamento. A gente sabe que uma ferramenta que também é utilizada dentro do acolhimento institucional, né, e que também vem
para dar suporte para essa criança é a questão do apadrinhamento afetivo. Então a gente gostaria que, né, Ive, Romildo, vocês pudessem falar um pouquinho o que é o apadrinhamento afetivo, onde que se busca, né, ser um padrinho, uma madrinha afetiva, e qual a importância disso na vida dessa criança, desse adolescente. Vou falar então da importância, né? Como a gente falou, né, dentro da casa lar, né, no modelo de abrigo, né, a criança, ela tá ali, é para ser vista no todo, mas ela tá, não podemos esquecer que ela tá, né, vou ser um pouco contraditória, mas enfim, ela está com mais crianças, né? Então, assim, por mais que se tenha um modelo familiar ali que não é o seu, né, e que tenta se suprir as lacunas que faltou dentro do modelo da casa lar, mas é importante ela ter referências externas também, né? Então, um padrinho, uma madrinha afetivo é de extrema importância, né? A criança vai ver outros modelos de família, né? Ela vai ter outras possibilidades, ela vai poder falar para alguém de fora da instituição o que ela está sentindo, né? Porque às vezes ela vai conversar com a tia, com a mãe, com alguém ali dentro da instituição, mas ela não vai conseguir se abrir, né? Então ela vai poder falar de forma bem assim, transparente aquilo que ela está sentindo, seus desejos, seus sonhos, né? Esse padrinho pode justamente, né, atender esses sonhos, ajudar, né, que se tornem realidades. Então, assim, é para ser um apadrinhamento afetivo, é para ser um vínculo saudável, um vínculo que seja para a vida, né? Que a criança, ao sair da instituição, ela leve aquele padrinho junto, né? Continue tendo contato, né? Seja uma referência positiva na vida dela. Acho que é isso. E quando a criança ela está na instituição, ela tem um padrinho, a sua madrinha, ela é desacolhida, geralmente, né, pela experiência de vocês, vocês enxergam que esse vínculo continua, que essa família de origem, ela aceita bem a presença dessa pessoa? Normalmente sim. A gente bom, trabalha nesse sentido, né? Que bom. Não é alguém que vai contra, né, a família, né? Mas é alguém que vem para somar nesse cuidado. Que bom. Porque eu fico pensando, né, que daqui a pouco uma família não aceita bem a presença dessa pessoa, daqui a pouco essa criança vai entender que esse padrinho, essa madrinha o abandonou, e aí gera mais uma marca traumática na vida, né, desse sujeito. Mas que bom que funciona. E como que as pessoas fazem, então, Romildo, para serem padrinhos e madrinhas afetivas? O que elas precisam buscar? É a justiça que indica? É o Lar Comeia que indica? O que precisa fazer? Acho que vários caminhos, né? Hoje tem o Grupo Elo, né, que faz a capacitação. Então, o que é essa capacitação? São 3, 4 encontros, e aí que vai justamente resumir muito resumidamente, né, um pouquinho dessas coisas que a gente falou, né? Como que é a criança, como que é a instituição, né? O que pode, o que não pode, né? Então, até para o padrinho entender, às vezes, no seu inconsciente ali, na sua cabeça, às vezes o padrinho acha que vai adotar futuramente, né? Então, essas questões são trabalhadas no curso, né? Hoje tem encaminhado pelo fórum, né? Nós também podemos encaminhar, né? Entrar em contato. Então, o padrinho tem que ter tempo, né? Eu vejo que isso é uma questão importante, assim, porque aquela criança, depois que ela tiver afinidade, ela vai querer ver semanalmente, quinzenalmente, né? Então o padrinho tem que estar ciente, assim, tô tranquilo, eu tenho um dia ali a cada 1 semana, 2 semanas que eu posso estar vendo meu afilhado, posso estar conseguindo trazer ele para minha casa, né? Então, acho que isso é um ponto importante para o padrinho, para a madrinha, né, que queira apadrinhar uma criança. É abrir os braços da sua família, né, para uma pessoa para incluir ela na sua família. E isso é muito legal, assim, que a gente vê que os padrinhos, né, às vezes é um desejo da madrinha, né, mas aí acaba que o esposo dela, os filhos, acabam acolhendo aquela criança como se fosse da família. Então nós temos histórias muito bonitas, assim, né, e apadrinhamentos que estão há longos anos, né, então que funcionaram, né, apadrinhamentos que às vezes
a criança retornou para sua família de origem, né, foi resolvido e eles continuam tendo vínculos, né? Às vezes tem casos que até mesmo aquela criança muito depois foi morar com os padrinhos, então tem muitos casos assim legais, né? Histórias que dão certo, né? O padrinho afetivo, a madrinha é um projeto muito legal mesmo. Mas o passo é esse, né? A pessoa tendo interesse, ela pode procurar a equipe técnica das instituições, né? E de todas as instituições e falar do seu desejo. E aí, a partir dali, se encaminha, né? Sempre o apadrinhamento, ele tem que ser colocado isso no processo, então, né? A juíza tem que autorizar esse apadrinhamento. Exato. Mas o contato pode ser primeiro com a equipe, depois a equipe encaminha para, no caso de Novo Hamburgo, né? Para a ONG Elo, outros lugares que não tem essa parceria com a ONG Elo, então os próprios profissionais fazem as entrevistas, dão a capacitação para os padrinhos, né? Até que se tornem padrinhos. Então, fica o convite, né, para a fica o sociedade, convite. para Isso aí. transformar uma vida, né, trazer referências, é muito mais do que contribuir financeiramente ou com presentes para essa criança, mas trazê-lo para vivências significativas, né, e transformadoras. Perfeito. Então aqui já nos encaminhando para o final, até para a gente então fazer um fechamento, né, do que a gente aqui falou sobre o que é o acolhimento, como que a criança chega, quais são os primeiros passos, falamos sobre a questão do apadrinhamento afetivo, que faz parte deste processo, né? E aí então a criança ela entra e já é pensado o seu desacolhimento, podendo, de acordo ali com a situação e de como o judiciário vai lidar, então a criança ela volta para sua família de origem, ou então ela vai para a família extensa, se assim, né, tiver alguém que queira dar conta dessa criança, desse adolescente, senão ela vai para adoção, né? Uma questão que eu acho que é importante a gente sinalizar, porque as pessoas também podem ter dúvidas. Tá, o jovem foi para o Lar Colmeia, não houve a possibilidade de retorno, foi para adoção, não ocorreu a adoção. Esse jovem faz 18 anos. O que acontece com essa pessoa? A gente trabalha com autonomia, né? Que ele possa sair da instituição, sei lá, alugar um apartamentinho, né, um kitnet, dividir com um amigo, enfim, né, ter uma vida mais autônoma. E vocês prestando esse auxílio direto nesse processo? Sempre que tem Sim. o desacolhimento, a equipe técnica precisa acompanhar por 6 meses. Tá? Isso é dentro da legislação. Então, assim, por 6 meses ele vai... Claro, porque a gente sabe que muitas vezes se estende, né? Não fica nos 6 meses, né? Principalmente quando é o jovem com 18 anos. Mas, então, pelo menos por 6 meses ele vai estar sendo acompanhado. Caso não tenha a possibilidade, né, dele ainda ter essa autonomia, né? E a gente tendo a vaga dentro da República, né? Hoje o Lar Colmeia tem uma República em Campo Bom, então a gente convida, né, o jovem para que ele vá para a República por um período, até que ele consiga, né, ter essa autonomia. Nós ainda estamos tentando, né, parcerias, né, termos de colaboração com as prefeituras, né? Atualmente a gente está com um município, né, que já tem um termo de colaboração, e Novo Hamburgo está em tratativas, né? Então, assim, até então não era pago, né? Era a própria instituição que tinha que bancar, né? E tem uma despesa grande com isso, né? Tem profissionais, tem ali, né, o orientador da casa, enfim. Mas a gente está tentando, então, essa parceria, né, com as prefeituras para que possa, então, garantir a República, né? A gente vê, assim, como um equipamento bem importante dentro do serviço de acolhimento, né? Acho que é um diferencial, assim, poder participar da República, né? Porque eles saem, sim, mais preparados, né? Tem aquele suporte, né? A gente sabe os nossos filhos biológicos com 18 anos ainda não estão prontos, né? Para já sair, ter uma vida, assim, autônoma. Então, né, o que se pensar, assim, numa criança, né? Que já veio com perdas, né? Que já passou por tanta coisa. Então, ela precisa, assim, desse apoio, né? Então, fica o nosso pedido, né? De que se valorize, né, a República, que se pense, né, principalmente as prefeituras, né, o governo, né, que entendam da importância desse equipamento dentro do acolhimento. Perfeito. Só para fechar a respeito da adoção, tá? Existe, assim, dentro daquilo que vocês enxergam, a gente sabe que cada caso é um caso, né, Gustavo? Sim. Mas dentro de um contexto geral, se a gente pudesse mapear, existe um público específico onde a adoção ocorre de forma mais rápida? Hoje, a gente sempre bateu, né, a sociedade bate na tecla que, bom,
geralmente uma pessoa que quer adotar, ela vai escolher geralmente um bebê, vai escolher determinadas características, né, de quem ela quer adotar. Esse perfil, ele realmente existe. Como que vocês também enxergam dentro do Lar Colmeia, né? Vocês recebem de 0 a 18 anos, 0 a 17 anos, né? Dentro desse público que vocês recebem, que vai para o processo de adoção, tá? Quem é o público que geralmente vai mais rápido, quem é o público que geralmente fica, e como que vocês enxergam, né, a importância da adoção, né? O que vocês entendem de importante nesse processo? É um processo muito bacana, né? E como tu falaste, tem muitos tabus, muitas crenças ainda no imaginário da sociedade, né? Hoje temos, né, tentado falar, né, compartilhar conteúdos, quebrar algumas questões, né? No passado se tinha muito que só se adotava quem não podia ter filhos, né? E isso hoje vem se quebrando cada vez mais, né? Famílias que podem, famílias que têm filhos acabam adotando, né? Então, sim, você ali quando vai querer adotar, né? Você vai no fórum da sua cidade, vai fazer um cadastro, então vai ser feito um perfil, né? Vai ser pedido alguns documentos, assim, mais burocráticos, e aí junto, né, você vai construindo ali, o fórum tem alguns fóruns, né, aqui do Rio Grande do Sul que tem assistente social, psicólogo, alguns não tem, então às vezes é com o próprio técnico ali do judiciário, conversando para chegar numa faixa etária, né, numa idade assim que seja importante, seja bacana, né, que você consiga ajudar essa criança. E aí, sim, normalmente crianças pequenas, né, bebês, elas são mais disputadas, né? Você pode botar um exemplo de 0 a 1 ano, de 0 a 3 anos, né? Eu quero adotar uma criança mais autônoma, de 7 a 10 anos, de 5 quero adotar uma criança, um menino, quero adotar uma menina, quero adotar irmãos, né? Então varia muito do teu perfil ali, das tuas condições, como que tu vai pensar isso, entender daqui a pouco o teu companheiro ou não. Outra crença também que eu vejo que as pessoas acham, eu sou solteiro, eu posso adotar? Pode, né? Você pode adotar sozinho, né? Ser um pai solo, uma mãe solo, é bem tranquilo, né? A ideia é que você tenha condições assim, né? De ser protetivo, de ter os cuidados ali daquela criança. Então, crianças a partir de 6 anos são consideradas adoção tardia, né? E aí essas adoções tardias, muitas vezes, às vezes, por questões de pele, questões de saúde mental, né? Questões de deficiências, essas crianças que têm algum probleminha, elas vão ficando, né, mais tempo na instituição. Não que não aconteça adoções, né? Nós tivemos casos já de 12, 15 anos, mas eles são mais raros. Normalmente as crianças menores são adotadas, né, em maior quantia, né, e em um processo mais rápido. E aí isso que a gente tem que se atentar, né? Porque tem muitas crianças ali com 12 anos, 13 anos, crianças negras, né? Crianças com autismo, né? A gente acaba no acolhimento institucional recebendo muitas crianças e crianças com retardo mental, né? Com síndromes raras. Então essas crianças também precisam de amor, né? Precisam ser adotadas. E isso, às vezes, se a família tem condições, né, vai conseguir cuidá-la, é muito bacana. Sim, então fica um convite, né, para as pessoas conhecerem, estudarem um pouquinho sobre o processo de adoção e também de entenderem, né, Ive, que a adoção ela é um ato de amor. E é independente de uma questão relacionada a gênero, raça,
questões, como o Romildo colocou ali, de doenças pré-existentes, né? Que a gente possa olhar para além disso, né? Então fica um convite para que as pessoas que queiram realmente adotar, que elas pensem o que significa adotar, né? É um filho, né, Maria? É um filho. E é às para vezes as pessoas se enganam com isso, vida. né? Às vezes a pessoa pensa, eu só vou fazer o bem, né? Só para ajudar aquela criança. Não, é para te ter um filho, né? É alguém que tem que vir para ficar, né? Filho a gente não devolve, né? A gente não tira da família, né? Não deserda, né? Então é um filho, né? Então é bonito, é lindo, mas a gente vê também que a coisa é muito romantizada, né? Quando na verdade é para ser um ato de amor, sim, mas é para ser um ato de responsabilidade. Né? A pessoa tem que ser responsável pela essa decisão, né? Por isso que tem que ser bem pensada, né? Realmente tem que ter um grande desejo, né? Para não desistir no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, desafio, né? Porque criança nos desafia, né? Independente se é biológico ou não, né? E é aquilo, né, Ive? Porque tu tem 2 filhos, né? Então tu não pode devolver os teus filhos para lugar nenhum. Então no momento que tu adota uma criança, tu tem que saber que, bom, está sob a tua responsabilidade, na saúde, na doença, como um casamento, né? Só que é um casamento que não tem fim, porque é um filho, ele é para sempre. Né? Eu acho que fica a importância também de que cada família, cada interessado possa buscar serviços de rede ou quem tem condições, seja privado, né, um acompanhamento. Isso, bem importante. Até Gustavo, hoje existem os grupos de pós-adoção, né, grupos de apoio. Né? Então, normalmente as comarcas, né, os fóruns, eles já indicam quando sai ali, né, o processo que a criança vai para a família ali, ainda na questão estabelecendo o vínculo, né, naquele início, já se coloca a família no grupo de adoção, de apoio. Ótimo. Justamente por isso, porque vai ter desafios, né? A criança vai dizer, tu não é minha mãe, né? Vai ter aqueles momentos de dificuldades, né? Então, se tu tem um grupo de apoio, tem profissionais no meio ali que estão te ajudando, né? A tendência é que isso vá se estabilizando, daqui um pouco, né? Passa, né? Supera essa fase, né? Sim. E como qualquer família tem, né? As suas dificuldades, né? Perfeito. Então, chegamos ao fim. Chegamos ao fim, né, Gustavo, de mais um episódio aí do nosso podcast A Rota do Acolhimento, onde a gente busca trazer informação, conscientização e auxílio de você, né, que está aí do outro lado nos escutando e que entenda a importância, então, desse dispositivo, que é o acolhimento institucional, as casas-lares, os abrigos, né, e que saiba que, bom, o direito de uma criança e de um adolescente, ele é responsabilidade de todos nós enquanto sociedade. Então, o intuito desse podcast é conscientizar você do seu papel também como um cuidador, como um defensor desses sujeitos, né, Gustavo? Que você seja um multiplicador, levando essa mensagem, compartilhando, né, esse material, para que mais pessoas tenham acesso e tenham esse conhecimento, criando uma rede, né? Perfeito. Uma rede de proteção pelas crianças, de mais autoconhecimento quanto sociedade, né? Que a gente siga avançando e parabenizando esses profissionais, agradecendo a presença deles que estavam aqui com a gente. Do Romildo, da Ive, parceiros aí de longa data, né, Gustavo? Agradecer também ao Lar Colmeia, uma instituição de 30 anos com bastante credibilidade, que faz um trabalho muito sério. E a gente aproveita também para pedir para que tu siga a nossa rede social, nós estamos no Instagram, através do @a Rota do Acolhimento. Nos siga lá, vai ter conteúdo, vai ter informação. E se puder, compartilhe aí e passe a informação adiante. Então, muito obrigada, Ive, muito obrigada, Romildo. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Queria deixar só um último recadinho, né? Tu que gostou do assunto, quer entender um pouquinho mais, uma indicação de filme, né? De Repente Uma Família, é um filme, se eu não me engano, de 2015, filme bem bacana, vai trabalhar sobre a questão da adoção, né? De irmãos, vai trazer um evento bem legal que a gente não comentou aqui, que é o Dia do Encontro, né? Então essa família vai no Dia do Encontro, é nos Estados Unidos, né? O filme se passa, bem bacana, e vai falar sobre esses pormenores, né? Sobre o dia a dia da adoção. Então é legal para quem tem interesse, quem quer conhecer um pouquinho mais, De Repente Uma Família. Perfeito, então. Então fica o convite e nós nos encontramos no próximo episódio.